Pedir para que Perfeito. você fale um pouquinho da sua formação, enfim, da sua história na, na radiologia e na ressonância magnética. Perfeito. Bom, para quem está entrando aí não me conhece, meu nome é Alessandro Mazzola. Eu sou físico, trabalho. Eu tenho que dizer há quanto tempo, Marcelo? É legal, né? Você passar pra gente aí essa história, né? Então assim, ó, eu me formei, isso foi em 1997, né? E desde lá, na verdade, praticamente 2 anos antes da formatura, eu já trabalhava, já atuava, eu fiz estágio em ressonância magnética, em radiologia em geral, né? Eu sempre gosto de contar essa história, né? O meu trabalho começou no Hospital São Lucas da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, onde já passaram também grandes pessoas aí, grandes profissionais que ocuparam, inclusive, cargos, né, no Conselho de Radiologia. Foi lá que eu conheci muita gente legal. E eu fiz o estágio lá durante o curso e lá não tinha ressonância. Quando eu fui para, quando eu fui trabalhar já também como estágio, mas depois eu logo fui contratado no Hospital Moinhos de Vento aqui de Porto Alegre, eu fui trabalhar direto na área da radiologia, então na câmara clara, né? Tava lá, minha mesa ficava na frente da processadora, né? Era uma mesinha pequenininha lá e eu fazia um trabalho muito próximo, sempre com os técnicos na época, né? E com os tecnólogos que estavam surgindo. Então, era um ambiente assim que eu estava sempre em contato, muito com o radiologista, muito com os técnicos e com os tecnólogos. E isso sempre me trouxe uma proximidade, né, com o pessoal. E eu acho que muito forjou um pouco da forma como eu lido, inclusive com as coisas da radiologia, né, o estudo da radiologia. Porque as pessoas vinham perguntar muitas coisas, né, vinham questionar e dizer, olha, será que eu posso fazer isso? Não posso fazer isso? É perigoso? Não é perigoso? Olha, deu esse problema, né? A gente está com esse problema lá no aparelho. Então, eu estava sempre no meio, né? Eu sempre disse o seguinte, eu sempre fui meio, né? Ou seja, eu estava ouvindo algumas coisas, ou atendendo um radiologista, o administrador, mas muito a área técnica, né? E quando eu fui trabalhar com a ressonância, não foi diferente, porque eu nunca tive, tem muitos colegas que têm a sua sala, né, da física médica dentro dos hospitais, né? E eu estava sempre com a minha mesinha lá, com as minhas coisas, geralmente dentro de uma sala de comando de ressonância. Então, sempre foi muito ligado ali ao pessoal e ao equipamento e ao exame, né? Sim, sim. Então, assim, as dificuldades lá no início eram grandes, né? Porque a gente não tinha muito acesso à informação, a gente tinha que aproveitar alguns grandes profissionais que tinham na época, né? Quando visitavam o hospital, ou mesmo trabalhando com eles. Claro, estudar através dos livros, né? Então, logo depois que eu me formei, eu me dediquei a todas as áreas da radiologia, eu trabalhei até com medicina nuclear, mas eu posso dizer Legal. assim que de 2003, 2004 para frente, eu praticamente me dediquei 100% à ressonância, né? E de uns anos para cá, então, nem se fala, né? Então, de 10 anos para cá, eu só trabalho com ressonância magnética. E essa é um pouco da minha história. Eu me graduei aqui na PUC e também fiz o meu mestrado aí na UFRJ, né? Lá na Então Faculdade de você é bem Medicina. carioca, né? Gostava muito, porque eu era imagina, eu era obrigado a ir para o Rio de Janeiro, né? Isso aí não é obrigação para ninguém, né? Eu era obrigado a uma vez por mês ir para o Rio de Janeiro, cumprir parte da disciplina aí na UFRJ e uma parte aqui na Federal do Rio Grande do Sul. Então foram, sei lá, 2 anos que eu fiquei, não todo mês, mas indo frequentemente para o Rio, né? Convivendo lá com o professor Antônio Carlos, o professor Hilton Koch, né? E assim eu fui indo. E eu fiz minha especialização em ciências radiológicas aqui na URGS, tirei o meu título de especialista em física médica pela BFM, né? Então a gente vai estudando e se dedicando, né? E eu tenho a felicidade de, desde sempre, trabalhar com o que eu gostava. Né? Eu fui fazer física porque eu gostava, eu acabei me interessando por essa área da física médica, né? E eu tenho essa felicidade, assim, de ter buscado sempre trabalhar com aquilo que eu gosto, né? E agora eu trabalho muito com a parte de educação, né? Então,
é muito bom, né? É muito bom estar em contato com muita gente de vários lugares, né? Principalmente do Brasil, mas de fora do país também, e trocar experiências e compartilhar conhecimento. Eu acho que isso é muito bom quando a gente consegue, né, transformar a vida da gente praticamente nisso, né? Então, essa é um pouquinho da minha história, né? Legal, legal. Então, mas olha, é muito legal, né, a gente ouvir a sua história, porque na verdade nós temos muitos físicos que estão muito ligados à questão do radiagnóstico, né? Quer Exato. dizer, e você, eu percebi aqui, eu fiz o cálculo aqui rapidamente, você tem 23 anos, né? Envolvido com essa questão da radiologia, e 17 anos que você está dedicado à ressonância magnética. Exato. Isso é muito legal, porque, na verdade, nós que somos profissionais da ressonância magnética, não temos muitas referências que sejam profissionais físicos voltados especificamente para a ressonância magnética. E isso é Perfeito. muito legal, né? Assim, talvez você não tenha noção da amplitude que o seu trabalho tem voltado para a área tecnológica, mas seu trabalho é incrível, incrível mesmo. Tá? Então aqui eu deixo aqui meus Muito parabéns. obrigado. Eu tive a oportunidade de ter contato pessoalmente com você no nosso primeiro simpósio aqui voltado para a segurança, que é segurança, avanço das técnicas, enfim, ao qual a gente desenvolve aqui no Rio de Janeiro. E eu deixo aqui meus parabéns. E você, como você já é quase carioca, as portas do Rio de Janeiro estão sempre abertas para você, tá? É isso aí, muito obrigado. Assim, só para a gente fazer aqui já um link no nosso primeiro bate-papo com relação ao nosso tema, a radiologia ela teve uma repercussão incrível, né, com relação a essa pandemia, né? Ontem eu assisti uma matéria falando sobre que agora os números que são relacionados ao Covid também serão aceitos com relação aos exames de imagens. E isso é muito interessante, né? Porque nós tivemos um posicionamento do Colégio Brasileiro de Radiologia, enfim, tivemos todo esse avanço e hoje o governo federal ele se posiciona também atrelando com a clínica do paciente e pelos exames diagnóstico por imagem. Então, Perfeito. tanto raio-x, eu trabalhei no hospital de campanha, foi algo incrível, fantástico. Para a minha vida pessoal, também tive lá na Olimpíada e, e são os dois grandes eventos que eu participei. Então, com relação à tomografia, nós tivemos um avanço incrível, né, com relação à pandemia. E eu gostaria de ouvir de você, como ficou a ressonância nessa situação com relação à pandemia? Como é que você vê essa questão da ressonância magnética num papel secundário? Como é que você enxerga isso? Perfeito. Primeiro assim, eu assisti a matéria que, quando eu estava ali sentado no sofá no domingo de noite, né? Daqui a pouco eu olho, tá falando do meu amigo Marcelo Carlos ali, né? E eu fiquei muito orgulhoso, viu? Porque eu acho Foi que, incrível, incrível. eu acho que ao longo, eu tenho, imagina, eu tenho muitos amigos que estavam na linha de frente, né? Estavam lá, vamos dizer assim, muitos trabalhando, fazendo um grande trabalho oculto, né? Porque muitas vezes não estão ali, digamos, no dia a dia com o paciente, mas no momento crítico do exame estão lá presentes ou estão indo no leito fazer algum exame. Muitos colegas que infelizmente tiveram complicações, inclusive, né, internações devido a essa exposição ao coronavírus. A gente, eu acompanhei e faço sempre, fiz questão de acompanhar os casos, infelizmente, que a gente teve de morte entre profissionais da radiologia, né, que é uma perda terrível. Mas, por outro lado, eu entendo que a gente está vivendo ainda, e viveu mais fortemente há um pouco tempo atrás, uma guerra, né? A gente estava, principalmente vocês, estavam Perfeito. na linha de frente, né? Então, eu me preocupei desde sempre em tentar ajudar da melhor forma possível, né? Então, a gente tentava disponibilizar boas informações, boas práticas, né? Para todos os colegas, os amigos, os seguidores, enfim, se tentou sempre fazer isso. Quanto à ressonância e ao Covid, eu acho assim, eu assisti muito as transmissões que o Colégio Europeu, né? O Colégio Europeu de Radiologia fez sobre o Covid, lá principalmente em março, abril e maio, e eles eram muito categóricos em dizer, e essa era uma pergunta que tu me fez, era uma pergunta frequente nessas transmissões deles, assim,
Vocês chegaram a levar pacientes para fazer ressonância magnética? Porque tinham muitos pacientes que não é que a tomografia não resolvesse, a tomografia estava lá disponível para resolver qualquer problema. Mas haviam, às vezes, algumas já complicações vasculares e neurológicas, né, que Perfeito. seria interessante para aquele paciente, né, não eram decisivas para o tratamento, mas seriam interessantes que elas fossem, esse paciente passasse por uma ressonância, né? E o que aconteceu aí? Se tomou decisões para diminuir risco de contaminação, né, de outras áreas do hospital e da equipe, que esses pacientes não fossem para a ressonância, né, se tentasse resolver o quadro clínico e o diagnóstico com a tomografia, com raio-x e com a terapia, né, que era dada para o paciente, e esses muitos pacientes acabaram não indo para a ressonância. Mas, então, assim, se deixou, digamos, a ressonância isolada, né, tentar se isolar um pouco mais a ressonância e outros métodos também, que sofreram, inclusive, baixas, né, em movimento ambulatorial e mesmo hospitalar nesse período. E aí, o que se percebeu com aqueles poucos pacientes que foram para a ressonância por indicação de um quadro, por exemplo, de problema vascular? Foi que havia complicações relacionadas, né, a vasculites, a alterações no tecido cerebral decorrentes do COVID, ou de complicações causadas pelo COVID, né? Então, a ressonância agora, ela está... Inclusive, ontem a gente estava numa transmissão junto com a Sociedade dos Tecnólogos em Radiologia dos Estados Unidos, mas, na verdade, ligado à Sociedade Internacional de Ressonância Magnética. A gente está na semana do congresso virtual da ISMRM, tá? E um dos temas abordados lá foi justamente isso, né? A ressonância no COVID. E uma das coisas que a nossa participação do Brasil lá foi com um tipo de imagem chamado de Vessel Wall Imaging, que é a imagem para ver a parede do vaso. E surgiram trabalhos mostrando, né, alterações vasculares com essa técnica em pacientes que tiveram COVID, né, em pacientes que foi feita ressonância durante ele estar na fase, né, da doença do COVID, mas também em pacientes que se recuperaram, né? Em pacientes pós-mortem, até foram pouquíssimos casos que foram feitos por causa da questão da contaminação, né? Mas o que a gente está vendo? Assim, está vendo que a ressonância ela tem um papel, nesses casos de afecções ao tecido cerebral, a toda a vascularização, né? Que ainda vão aparecer aí trabalhos e vai se estabelecer, provavelmente, critérios, né, para investigar esses pacientes através da ressonância, pacientes que passaram pelo COVID e tiveram algumas complicações. Perfeito, perfeito. Então, eu acho Então, assim, Marcelo, eu acho que a ressonância ela entra, né, Marcelo, como um apoio ao diagnóstico, não tanto ao diagnóstico, mas ao acompanhamento desse paciente, ao entendimento do que a doença causa, além daquilo que se conhece que afeta o pulmão, por exemplo, né? Então, perfeito. ela vai mostrando o seu papel para outras coisas, né? Então, deixa eu ver se eu entendi o que você colocou para gente. Na verdade, o Covid, ela trouxe para a gente uma referência de doença inicial como se fosse uma doença pulmonar. Mas, na verdade, Exato, ela é uma doença, na verdade, ela é uma doença hematológica, né? exato. E aí, você está me passando que houve estudos com relação à questão dos vasos. E esse estudo, mas olha, ele foi de que região, tecnicamente? Tem estudos da parte do coração, da parte periférica, tá? Tem uma doença que se estabelece, eu não me lembro agora exatamente o nome, mas era algo como o pé do COVID, né? Porque o paciente acabava tendo pequenos trombos que iam se depositar na parte periférica e acabava tendo trombos pequenos nos membros inferiores, né? E aí, então, se investigava alguns pacientes por ressonância, outros no tecido cerebral, então danos ao tecido cerebral, né, causados pela COVID. Então, pescoço, a região do coração, membro inferior, né? Tem vários aí, tem aonde, enfim, aonde teve vasos, mas principalmente do crânio, né? E membro inferior foram os estudos que mostraram Pô, mais essas bem alterações. interessante isso. Bem Né? interessante. Você falou alguma coisa de algo pós-morte, que seria a virtópsia, né? Isso. A virtópsia, que é o estudo da ressonância magnética pós-morte.
E isso estava exato. sendo realizado em que países? Pois é, eu não tenho os dados aqui assim de que países, mas foram muito poucos casos, né? Porque justamente isso, o ideal seria ter feito mais isso, né? Mas havia toda a questão de Perfeito. contaminação. Então, esses pacientes, após a morte, eram enterrados do jeito que a gente sabe, né? Ou seja, sem muitas pessoas terem contato com o corpo, com o risco da transmissão, né? Mas alguns poucos estudos foram feitos, algumas, e eu acho que vão surgir mais estudos agora, né? Mas assim, não tenho para te dizer um país, tá? Na Europa, em geral, foi feito isso, tá? Mas assim, há muito pouco eu vi trabalhos dos Estados Unidos com isso, Então, mas eu acho que vão surgir mais trabalhos agora. mas bem legal, né? Se não estava nem no nosso tema, a gente vai engrenar para cá, por conta dessa deixa que você colocou. Quer dizer, em 2000 eu acredito que 2000 e... Estamos em 2020, né? O tempo passa rápido, né? É, Eu acredito que 2015, 2014, nós trouxemos aqui para o Rio de Janeiro, pela Protege, e no momento que eu era presidente da Associação aqui do Estado do Rio de Janeiro, uma associação da Argentina, onde ela deu para a gente um curso de radiologia forense. E lá, legal. eles já falavam para a gente da virtópsia e de vários métodos da radiologia, ao qual a gente encontra para pacientes que não é pós-morte, né, para o radiodiagnóstico, onde já se utilizava tomografia e ressonância. Quer dizer, pô, nós aqui no Brasil estamos muito atrasados com relação a isso, tá, Mazola? A gente tem algum. Você conhece de algum local, de algum IML, que possui alguma ressonância para fazer o estudo pós-morte, que seria a virtópsia? Você conhece aqui no Brasil? Então, a gente tem um projeto muito, muito bom, né? Um projeto Rapidinho. gigante. O Wilson falou ali que foi 2014. Então O Wilson é faz nosso, tempo mesmo, nosso né? parceiro da ressonância, que é application da Canon. Um abraço aí É que pro assim, Wilson. ó, o Marcelo, a gente não envelhece, então a gente não sente o tempo passar, né? Eu fiquei perdido, cara. Tentei encontrar o tempo, eu fiquei extremamente perdido, cara. Isso. Então, assim, a gente tem um projeto Denis muito grande. Frazão também tá aí na área. Denis Frazão é teu parceiro, né? Isso aí, a gente tem um projeto grande aqui no país, né, que pertence lá à USP, né, ligado ao HC de São Paulo, que é o PISA, que é um projeto justamente com equipamento de 7 Tesla para fazer imagem virtual, fazer imagem de cadáveres. Né? Então, eles, dentro da Faculdade de Medicina da USP, existe um banco de cadáveres, pessoas que faleceram por diversas doenças e que doaram, né, o seu corpo para a medicina, e isso fez com que eles abastecessem de corpos, né, com doenças, esse banco de cadáveres. E dentro desse projeto, que eu acho que já tem quase 10 anos, eles criaram um centro para avaliar esses corpos, e dentro desse centro existe não só a tomografia, mas também uma ressonância de 7 Tesla para cadáver. Então, um dos Interessante. trabalhos que eles fazem lá é justamente isso, Isso é é onde? Na USP? na USP, aqui em São Paulo, né? Ali em São Paulo, né? E inclusive é possível fazer uma visitação lá para ver o 7 Tesla. Tem muitos colegas que acabam quando vão para uma JPR vão lá visitar, né? Marcam uma visita porque a própria página do projeto permite que tu agende uma visitação para conhecer o centro. E o que eles fazem? Eles têm técnicas, por exemplo, de cortes extremamente finos, né, da anatomia do cadáver. Então, por exemplo, tecido cerebral com menos de 1 milímetro de espessura. E ao mesmo tempo que tu tem o corte na peça anatômica, tu tem o corte de alta resolução, porque o 7 Tesla permite isso, do tecido cerebral, né, ou do tecido Bem de outras partes interessante. do corpo. Então, eles fazem uma correlação entre essas imagens, então guardam as imagens das doenças dos cadáveres também, mais fotográficas, e as imagens de ressonância para estudo. Né? Então, esse é um dos enfoques desse projeto no, no projeto PISA, que faz parte lá da USP de São Paulo, da Universidade de Então, Medicina, da Medicina O de São Paulo. Wilson, o Wilson está colocando ali uma informação bem interessante. O Wilson é nosso parceiro aqui, faz parte do CRPR, e ele falou por conta daquele acidente de Brumadinho, tem TC ligado à virtópsia em Minas Gerais, né? Ah, Esse é um dado bem interessante. interessante.
Para quem está aí desinformado com relação a essa nomenclatura virtópsia, isso está ligado à radiologia forense, né? Isso é o estudo Isso, pós-morte de cadáveres que acaba substituindo o método convencional, que é de abrir o paciente, enfim. Então isso ajuda muita coisa e com certeza reduz tempo, né, Mazola? Com é, relação a todo esse trabalho que tem que fazer com relação a não seria nem paciente, né? Porque é, tecnicamente já morreu, não seria paciente. Eu não sei utilizar nomenclatura por conta dessa terminologia da radiologia forense. Mas é um paciente perfeito, pós-morte, quer dizer, ao qual você consegue fazer todo o estudo desse paciente sem ter que abri-lo, né? Então, perfeito. isso é bem interessante, né? É. O que eu percebi também, assim, eu não sei se é a tua percepção em relação à ressonância e a esse período que a gente está vivendo aí da pandemia, foi naquele serviço que tinha uma característica mais ambulatorial de atendimento, houve uma redução assim brutal no número de atendimentos, né? Não só às vezes pelo serviço limitar a realização dos exames, com receio, né, de expor a equipe, mas também porque o paciente acabou não indo procurar uma consulta ou mesmo realizar o exame naquele período. Eu não sei como é que foi aí no Rio de Janeiro, nos serviços mais ambulatoriais, mas uma coisa, aqui aconteceu muito isso, né? Num primeiro momento, assim, uma grande redução no número de exames, depois passou por uma adequação dos serviços à agenda, ou seja, fazer uma agenda um pouquinho menor, né? Com um número menor de pacientes, pacientes atendidos praticamente a cada hora, com cuidados, né? Tanto com o ambiente quanto com a limpeza, higienização do equipamento. E aí começou a se estabelecer uma agenda com mais cuidados. Inclusive, uma das coisas que, já que o nosso tema era segurança também, né? Foi uma Também. preocupação minha lá desde o início, até não estou com a minha máscara aqui na sala, mas praticamente todas as máscaras, né, as máscaras usadas não aquelas mais caseiras de tecido, mas as máscaras mais comuns aí, descartáveis, elas tinham uma ou mais partes de metal, né? Eu tinha às vezes presilhas aqui para o elástico e aqui no nariz. E a gente teve algumas situações assim muito ruins, né, ou de causar artefato, ou de acabar puxando a máscara do paciente quando ele se aproximava lá da ressonância, né? Então, a Sim. gente foi vendo que os serviços foram se adaptando, né, a essa nova realidade. O paciente tem que fazer. A gente já sabe das questões de claustrofobia aí na ressonância, agora ainda tinha que entrar com máscara, né? Então, infelizmente, Aí ia dificultar muito o nosso trabalho, vou te falar, Mazola. então, eu não sei como é que tu viu aí, né? Mas se aí também aconteceu uma coisa parecida com o que aconteceu aqui no Sul, né? Perfeito, perfeito. Então, Mazola, eu tenho um grande prazer hoje de estar trabalhando, estou trabalhando no Duque de Caxias. Então, eu venho de uma estrutura de hospitais privados, minha formação é na CDPI, DASA, é, Fátima Digital, quer dizer, só empresas privadas. Hoje eu trabalho num hospital público, eu estou prestando serviço para uma organização social, para uma OS. Então, foi Legal. muito interessante a gente entender todo esse processo que você acabou de citar. Nós tivemos uma redução absurda no nosso número de pacientes. Nós hoje, eu acho que nós somos a única ressonância que estamos funcionando no estado do Rio de Janeiro, porque o Rio Imagem está parado. Então, nós tivemos uma Puxa vida. redução absurda. Isso, tivemos uma redução absurda e depois nós Porra. tivemos uma adequação com relação aos procedimentos, como você colocou, né? Uma situação muito interessante que nós passamos aqui, como o nosso tema é segurança, e você colocou com relação à máscara, eu passei aqui por isso. De nós colocarmos um paciente de exames para crânio e de repente a gente se deparar com aquele artefato no crânio. Cara, o que que é isso, né? Aquela fase inicial que ninguém sabia, aí chegamos à concepção que poderia ser a máscara. E aí hoje a gente tem toda uma preocupação, a partir daquele momento, com os pacientes que entram com a máscara, de verificar se existe uma haste metálica naquela máscara, Perfeito. até porque pode queimar o paciente, enfim. Exato. Então isso foi um avanço para a gente bem interessante. Um outro fator muito complicado para a gente aqui foi para a gente pacientes que vieram para a gente internados, tanto sendo como de Covid, como pacientes mesmo eletivos, né? Porque o paciente vem numa maca, ele vem com bala de oxigênio, ele vem numa situação totalmente complicada. Então, Sim. para nós que somos da ressonância, a gente sabe que na tomografia dificilmente uma dose irá matar um paciente.
Mas na ressonância, se nós não tivermos cuidado com a segurança, nós podemos matar um paciente. Como Exato. foi, Então, como foi a sua visão com relação a isso, Mazola? A é, preocupação com relação a esses pacientes? eu fui muito, muito consultado, né? Eu acabo dando muita consultoria para vários lugares aqui na região sul. Então, assim, quando se começou, teve serviços que fecharam completamente, como a gente falou antes, assim, a parte ambulatorial no primeiro momento, né? E aí começaram a reabrir para ter o seu, enfim, atender as suas demandas, né? Que estavam sendo solicitadas. E essa foi a preocupação. Esses pacientes nas instituições hospitalares começou a surgir também a necessidade, em alguns poucos casos, de um paciente que já estava, por exemplo, internado por um pós-cirúrgico num tumor cerebral e que acabou contraindo o Covid até dentro da instituição, mas que tinha que fazer ressonância magnética, né? Então, a gente tentou estabelecer e ajudar as instituições a estabelecer esses protocolos de atendimento e que envolviam esses cuidados com a segurança em ressonância. Essas instituições, na verdade, elas já tinham bons critérios, né, de segurança em ressonância para atendimento de paciente internado. Então, não foi uma grande mudança. Mas em relação a materiais, inclusive da equipe, né, aí sim começou a surgir essas dúvidas. Será que eu posso, por exemplo, passar álcool 70% nas bobinas? Será que eu posso higienizar com bactericida determinados materiais, né? Então, desde essa parte da higienização até o cuidado com os equipamentos que a equipe estava utilizando, né? Então, se tentou sempre fazer uma orientação bem rigorosa para isso, porque a gente sabe que como tu mesmo falou, né? É um descuido, na ressonância pode levar à morte. Eu digo assim, infelizmente, a gente tem aí uma técnica que é maravilhosa de diagnóstico por imagem. Eu acho que quem começa a trabalhar ou começa a estudar ressonância, inevitavelmente se apaixona pela técnica. Eu conheço poucas pessoas que dizem, eu não gosto de ressonância, né? Eu até entendo, mas eu digo para vocês, eu acho que são poucas pessoas, né? Porque a técnica ela é maravilhosa, só que ela tem um risco bem importante, né? A gente não pode desmerecer os riscos que estão ali envolvidos, que, como tu mesmo falou, não é só atração ao campo magnético, né? Eu posso ter o aquecimento do material metálico lá e isso levar a uma queimadura. Eu tenho a questão de qualidade da imagem também com artefatos, né? Então, esse conjunto de cuidados, eu acho que agora, inclusive com a nova legislação, eles se tornaram, né? No Brasil a gente precisa sempre disso, né? Preciso ter uma lei para que as pessoas comecem a chamar atenção para aquilo, né? E eu acho que agora com a nova legislação se começou a falar mais de segurança em ressonância. Eu dou um exemplo, né? Eu dava um curso há uns anos atrás de segurança em ressonância, eram 8, 10 pessoas na sala. Né? Agora a gente fez um esse ano que, sei lá, tinham 70 pessoas, claro, foi um evento virtual, mas é só para dar uma ideia, né, da busca também que as pessoas estão tendo, né, pelo assunto. O método avançou absurdamente, né? Só de falar aqui do Alexandre lá de São Paulo, Alexandre, a gente está numa live institucional, falou que a gente está devendo a cerveja para ele, mas olha lá. Quem é o Alexandre? O Alexandre de São Paulo. Depois procura ele na live. Falou que eu e você estamos devendo a serva para ele. Aí... é o professor Alexandre. Professor Alexandre. Radiólogos lá, né? Isso aí. Ele está me devendo, ele está devendo. Mas a gente vai resolver isso logo. Deixa eu te falar. Lá no Armazém Mazola não, né? Deixa a gente com água na boca. Né? Não. Até essa é uma outra questão importante, né? Aqui no Armazém Mazola a gente sofreu muito aí com a pandemia. Mas eu espero que retome logo e eu já digo o seguinte, os amigos que vierem para Porto Alegre, quiserem ir lá tomar uma cerveja... Eu vou aí em breve, pode deixar. Eu pago, não tem problema. Eu vou aí, olha aí. Tá ao vivo, hein? Então, pode deixar gravado, eu não me preocupo, porque olha, eu acho que, né, Marcelo, acho que a gente aprendeu com essa pandemia a se comunicar mais com pessoas que estavam longe, né? Foi incrível. Eu vi um crescimento absurdo aí de pessoas. Porque isso aqui não iria acontecer se não fosse a pandemia. Uma live desse tipo, envolvendo Rio de Janeiro, envolvendo Porto Alegre, isso não iria acontecer com facilidade, essa troca de conhecimento, né? Isso foi. E é interessante, Mazola, que essa live ela fica salva no GVT, né? E chega a 1000 visualizações, então é muito interessante.
É, essa troca. Agradecer o Wilson que falou aqui na minha falta aí de conhecimento da radiologia forense, que se chama corpo ou cadáver, né? Então, eu já é, entendi, Wilson. Muito obrigado. eu acho Muito que tá obrigado. certo aí. Mas, olha, assim, uma preocupação nossa que eu tenho, assim, porque eu sou profissional da ressonância, né? Então, uma preocupação nossa com relação aos pacientes foi muito interessante. Porque, por exemplo, você imagina só, a gente vai atender um paciente, esse paciente ele entra com uma máscara. Aí ele já toca na máscara, né? E a gente dá a campainha para ele. Aí ele toca na campainha. O paciente que entrou já tocou na campainha. Aí a gente toca nos comandos para subir e descer a maca. E depois vamos para o comando para poder Perfeito. digitar e iniciar o exame. Quer dizer, então, essa é uma situação extremamente delicada, onde tantos profissionais das técnicas ficam numa situação extremamente delicada. Então, nós criamos um padrão lá no meu dia de plantão com a minha companheira Rose. Sempre que a gente entra na sala, a gente já higieniza as mãos, né? Porque a gente não sabe qual o paciente que está com Covid. Nesse retorno Exato, agora, exato, né? E exato. qualquer paciente para a gente é uma desconfiança. Então, a gente tem toda uma complicação, porque o paciente está com a máscara, ele arreia a máscara, a gente entrega a campainha de segurança e toca no comando para subir e descer. Quer dizer, é uma situação extremamente delicada. Como é que você enxerga isso? Então, eu vou falar uma coisa que eu acho que as pessoas que estão assistindo a live elas vão concordar. Eu acho que algumas coisas a gente vai aprender com essa pandemia, né? Talvez da pior forma possível, mas a gente vai aprender, que é justamente uma coisa. Por exemplo, eu venho de uma atuação durante 17 anos dentro de uma instituição que passou 5 vezes, quando eu estava lá, por acreditação internacional, né? Então, 5 processos, 5 vezes que revalidou lá a acreditação internacional. E essa acreditação internacional, uma dos principais pontos era a higienização das mãos, né? E a gente tinha que, como liderança lá dentro, ficar insistindo muitas vezes com alguns colaboradores para fazer a higienização das mãos da forma correta. Então, a primeira coisa que eu vejo assim da pandemia é que mesmo uma pessoa mais comum, né, aquela pessoa enfim, uma dona de casa que vai ao supermercado, ela agora está criando o hábito também, se é que já não tinha, né, de fazer a higienização das mãos quando volta da rua, de tomar esse tipo de cuidado. E acho que nas instituições de saúde a gente conseguiu evoluir com isso, né, muito rápido, porque as pessoas viram a necessidade da gente fazer exatamente isso. Então, eu acho que esse vai ser o grande aprendizado. Tá? Quanto às mudanças que eu vi nos locais de ressonância, uma das coisas interessantes, que talvez vocês tenham feito também, é botar o plástico filme em cima do teclado e periodicamente trocar ou higienizar, né, esse plástico filme com álcool gel. A campainha ela ser mais higienizada entre pacientes, né, ou seja, passar o álcool gel ou revestir aquilo com uma superfície que pudesse ser limpa. Agora, tem um detalhe que eu acho que, envolvendo segurança em ressonância, para quem está nos assistindo, que eu acho que é legal da gente falar. É muito perigoso, tá, a gente colocar o plástico filme na bobina, ou principalmente deixar o plástico filme em contato com a pele do paciente, porque existe um Perfeito. risco de acúmulo de suor ali, e esse acúmulo de suor levar a uma queimadura. Então, não é o recomendado fazer isso, mas eu confesso que eu vi em muitos lugares acabarem fazendo isso pelo risco de exposição ao Covid, mas eu saliento aqui que tem que se tomar muito cuidado. Então, uma das coisas que aí, se a decisão for usar o plástico filme, é que exista uma camada ou de tecido ou de papel entre o paciente, né, e o plástico filme, de preferência uma espuma mais grossa, e que esse paciente fique isolado, né? Porque senão a gente leva a um risco de queimadura. Então, assim, não se deve incentivar essa prática do insulfilme, né? Insulfilme, aquele plástico filme, né? O de embalar alimentos que muitas pessoas utilizaram, mas sim da gente ter uma correta higienização. E existem bactericidas, aqueles bactericidas spray, que são recomendados. E aí a dica que eu dou é sempre perguntar para o fabricante ou para quem dá manutenção na máquina qual é o produto que pode utilizar, para que haja um aval, né, da engenharia da instituição ou mesmo da engenharia do fabricante, porque existem produtos recomendados, inclusive na página dos fabricantes, eles têm lá uma lista de produtos
que podem ser usados para fazer essa higienização, né? E o Pô, cuidado legal, das né, Paulo? pessoas é o maior de todos, né, Marcelo? Eu acho que esse cuidado que tu falou, de entrar na sala, já higienizando as mãos, né, já passando um álcool gel, sair da sala depois do contato com o paciente, fazer a higienização das mãos, porque senão é a contaminação cruzada e assim, dos relatos que eu vi, principalmente na Itália, aconteceu num grande hospital lá de Milão, assim, eles tiveram uma baixa de 60% dos profissionais da saúde num determinado momento, 60% dos profissionais desse hospital. E isso afetou muito o atendimento dos pacientes, né? Então, a gente tem que tomar cuidado não só com a nossa saúde, mas com a saúde do colega. Eu acho que segurança em ressonância envolve muito isso, né? É o operador ali, né? O tecnólogo, o técnico está de frente para a máquina, ficar cuidando do colega, né? O que o colega está fazendo, e o colega ajudar também quem está atrás da máquina para fazer isso, né? Mas olha, o Márcio tá te mandando um abraço aí. Mas a grande Márcio, pô, tu vê, Você vê, né? esse tipo de Você vê o evento nosso é, alcance, né, cara? É pô, incrível, né? O meu Márcio é meu grande, professor, né, cara? meu grande abraço para o Márcio, O Márcio é meu professor, cara. um Meu grande professor e profissional, companheiro de trabalho hoje novo lá em que Caxias. legal, Foi meu que chefe, legal, quer dizer, Márcio é um grande parceiro. que É, bom. mas olha, assim, bem interessante que você falou com relação ao plástico. Nós não utilizamos isso no Sim, serviço que eu trabalho com o Márcio, por sinal, lá em Caxias, Duque de Caxias, que é um município do estado do Rio de Janeiro. Você falou do plástico filme, tanto na campainha quanto na bobina, a gente aqui não utilizou isso, ótimo. né? E você colocou para a gente com relação ao risco que isso pode proporcionar ao paciente com relação à queimadura, né? É, essa situação, você chegou a ver algum tipo de acidente com relação a isso, ou é só uma Então, precaução mesmo? Então, na verdade, assim, eu sempre gosto de falar, quando a gente fala de acidente na ressonância, que não é uma coisa só que leva ao acidente, né? Principalmente a queimadura. Tem até um dado interessante, eu coloquei no Stories do MRI Online hoje, um dado que saiu essa semana, tá? Nos Estados Unidos, de as principais causas de acidentes, se eu não me engano, nos últimos 10 anos, tá? Então, nos Estados Unidos e na Europa, aqui no Brasil a gente não tem tanto isso, alguns serviços reportam, mas tem uma central de notificação de eventos, né, principalmente nos Estados Unidos, então qualquer acidente é reportado, né, para esse site, lá precisa ser registrado lá. E qual foi a maior causa? Qual é a maior causa que a gente tem hoje documentada na ressonância magnética de acidente? É queimadura. E a queimadura, ela passa, né, na ressonância não só por uma coisa que acontece, mas por uma combinação de fatores. Então, vou dar um exemplo. Eu posso ter um protocolo com um nível de radiofrequência muito alto, um protocolo extenso, num paciente que muitas vezes ele pode ter sudorese excessiva, ele está lá com uma condição de saúde que não permite corretamente a termorregulação do corpo dele, né? Então é um diabético, é um paciente obeso. Aí o que acontece? Eu tenho às vezes um posicionamento não muito cuidadoso, né? O paciente em contato com a carcaça interna do aparelho, em contato pele com pele. A pele, muitas vezes, pode relatar com algum resíduo de algum material, de algum creme, com eletrodo, com cabo em contato. E aí a combinação de todos esses fatores leva à queimadura. Então, Perfeito. é muito importante que a gente tome cuidado com as pequenas coisas, né? Por exemplo, por que o fabricante nos manda todas aquelas espumas lá para serem usadas, né? Eu preciso de todas as espumas? Não, mas eu preciso fazer um isolamento correto do paciente. Então, se eu descuidar no isolamento, por exemplo, um eletrodo, né? Vou botar um ECG no paciente, aí tem os cabos do eletrodo. Se eles não estiverem bem isolados da pele, aquilo pode virar um caminho elétrico para gerar uma queimadura. Né? Perfeito. Agora, claro, muitas vezes não é só isso que gera queimadura. É a associação disso com um protocolo, muitas vezes com um SAR elevado. Então, é muito importante que o profissional, né, que está trabalhando ali no aparelho, saiba conduzir o exame, às vezes para um exame, uma coluna total, né, com contraste, né, que é vem aquele pacotão lá, o cara vai ficar 1 hora e pouco dentro do aparelho, né? Que ele Deixa a gente busque. louco. Então, ou protocolos mais longos, né? E aí, muitas vezes a gente quer fazer o protocolo mais rápido
e o fazer mais rápido na ressonância geralmente eleva o Aumenta. SAR, né? E a Sim. elevação do SAR causa mais risco. Então, graças a Deus, a gente não tem uma relação direta com isso, né? Porque senão muitos pacientes sairiam queimados. Então, é uma pequena, realmente um pequeno percentual pode vir a ter uma queimadura, mas o que faz não ter é justamente esse conjunto de cuidados que hoje a gente tem na ressonância, né? Perfeito. Então, mas olha, a gente acabou falando um pouquinho aí de segurança, né? A gente está muito ligado à questão do Covid, enfim. Você tem alguma coisa que você consiga nos acrescentar aí com relação a novidades com relação à segurança? Por exemplo, o Márcio está até online aí na live e é muito interessante, porque a enfermagem ela acaba tendo um contato com todos os profissionais que circulam, né? E Perfeito. aí essa semana eu peguei uma paciente com um cabelo que era um cabelo implantado, mas não era um cabelo natural, era um Perfeito. cabelo plástico. Você tem alguma coisa aí, assim, para gente, nós que somos profissionais da ressonância de atualização com relação à segurança, por exemplo, a cílios, a cabelo, a essas questões? Como é que tá essa Ótimo, visão? ótima pergunta, tá? Eu tive inclusive aí acho que um pouco mais de um ano atrás, a partir de uma publicação de um cara, esse cara aqui, ó, ele é autor desse livro, que vai ficar talvez virado aí na tela para o pessoal, mas Perfeito. esse aqui é um livro de segurança em ressonância que o editor dele é o Frank Shellock, é o mesmo do site aquele www.mrisafety.com, tá? O que ele fez há um pouco mais de um ano atrás, né? Ele postou um vídeo de um tipo de cílio nos Estados Unidos, cílio postiço, que tinha um fechinho magnético para, em vez de prender com cola, aquele cílio, ele prende com fecho magnético. E o que ele fez? Ele botou uma cabeça do manequim lá na mesa, com o cílio, aproximou a cabeça, né? Foi aproximando a mesa de exames e daqui a pouco o cílio voou em direção, foi arrancado ali e voou. Caraca, Esse que vídeo, louco. esse vídeo circulou por muitos lugares, enfim, né? Ele fez isso de propósito para mostrar do risco que esse material Sei. tem quando lá no campo, enfim. E aí, aqui no Brasil, uma pessoa acabou pegando essa informação, pegou umas imagens de retirada de cílio, uma imagem de salão de beleza, de retirada de cílio, não tinha nada a ver com a ressonância. E era uma imagem assim, ó, que tinha um gel, sabe, em cima, que parecia uma queimadura na pele, mas era o momento de uma retirada normal de cílio colado. Pegou essa imagem e disse assim, ó, a gente tem que tomar muito cuidado porque a ressonância causa queimadura em cílios. E essa informação se espalhou de uma forma que, assim, ó, Caramba. Bandeirantes, Globo, né, Rede Globo, SBT, todas fizeram reportagens, os principais portais de notícias, G1 fez reportagem, Folha de São Paulo, dizendo que a ressonância podia causar queimadura no cílio. E isso é falso. Isso é uma grande fake news. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, sim, tá, com esse tipo de material, porque eu tenho que saber, por exemplo, um fio de cabelo, né, colado num outro fio de cabelo, tem uma cola ali. A cola não é para ter problema com a ressonância magnética, mas eu vou ter que tomar um pouquinho mais de atenção. Mas eu tenho que cuidar muito, principalmente quando eu pinto esse fio e quando eu uso um rímel, por exemplo, no cílio, porque aí eu estou adicionando no material óxido de algum metal. Então tem algum metal ali. Geralmente o preto, né, a cor preta, para a gente, a maquiagem com cor mais escura, ela vai óxido de ferro. E o óxido de ferro Perfeito. além de ser atraído, vai virar uma superfície condutora. Tá? Então, assim, a gente acabou fazendo o quê? Fez uma nota de esclarecimento, um artigo, há um ano atrás. Isso está lá no meu perfil do LinkedIn, então eu posso até repostar isso para que as pessoas tenham acesso a esse texto. E ali a gente já aproveitou para dizer que aquilo era fake news, né? Mas que também os cuidados que a gente tem que ter com maquiagem, com cílio, com piercing, né? Com vários outros materiais que os pacientes hoje em dia inevitavelmente vão lá para a ressonância. Né? Então tem que ter cuidado sim, aumenta o risco de deposição de calor quando eu tenho uma sombra, um rímel, uma maquiagem, uma tatuagem, mas a gente não tem casos de queimadura com esse tipo de material. Tá? Então acho que isso tem que ficar bem Com a claro. Né? questão plástica que você quer dizer, né? Oi? Seria com a questão plástica, o cabelo plástico, não tem nenhum relato? Como é que funciona isso? Então, não tem nenhum Não, relato, tá? não Não tem tem nenhum nenhum relato. relato Seria de. uma precaução.
Na É uma verdade, seria uma precaução. precaução. Então, a gente não vai limitar o exame ser feito, né? Mas eu tenho que me preocupar é quando envolve alguma tintura, principalmente nesse Perfeito, cabelo, perfeito, tá? perfeito. Rena, né? Tem muita rena aí que tem óxido de metal, tá? Então, esse tipo de coisa. Ou seja, o que a gente não recomenda? Que uma pessoa que fez uma aplicação desse tipo, que ainda não lavou o cabelo, né? Passou por um instituto de beleza na manhã do exame, foi lá de tarde fazer, que ela não faça no mesmo dia, né? Que ela evite, após uma tintura, por exemplo, fazer uma ressonância, porque a quantidade de tinta ali está maior. Fazer com maquiagem também não é o recomendado. Fazer nos primeiros dias, depois da aplicação de uma tatuagem, principalmente uma tatuagem mais escura e mais extensa, não é recomendado também. Ah, mas não dá para fazer, eu vou ter queimadura? Não, não é isso que a gente está falando, né? Não é que vai ter uma queimadura. A chance, por exemplo, numa tatuagem recente, dela ficar com uma borrosidade, porque aquele excesso de tinta pode escorrer puxado pelo campo magnético, e isso tem relato na literatura, né? Então a gente Perfeito. não vai evitar esse tipo de coisa. Eu vi uma Mas pergunta aqui olha, do professor Alexandre que falou de 3 Tesla, né? 3 Tesla aumenta sim o risco porque a deposição por energia da radiofrequência ela é maior. ia te fazer uma pergunta. Como é que está a tua visão com relação a piercing? Então, a maioria dos piercings é feito de material não ferromagnético, né? Então, o problema da atração, inclusive com... Aqui tem um imãzinho, né? Assim, a gente sempre recomenda que o pessoal tenha no seu serviço um imã de mão de boa qualidade, né? O pessoal diz, mas onde é que eu consigo um imã de mão desse? Bom, vai numa ferragem e pede aqueles batedores de porta, Ferragem, sabe? deixa eu só te falar, aqui no Rio de Janeiro não precisa ferro velho. Ferro velho? Ah, não, não. Então, um local que venda esses batedores de porta aí, sabe? Isso. E tem o contato magnético ali, é um imã muito bom. E esse imã pode ser usado para, antes do paciente, obviamente, entrar na sala de Perfeito. exames, verificar se atrai. Bom, atrair é um primeiro detalhe. Agora, o segundo é que é um material metálico em contato com a pele do paciente. Ele pode aumentar a deposição de energia da radiofrequência, o efeito dos gradientes lá nele? Pode. Então, ele pode ter aumento da temperatura ou até uma queimadura? Pode. Então, a recomendação é retirar o material. Tá? Então, sendo possível retirar o material. Se não for possível e tiver que fazer o exame, primeiro, provavelmente vai dar algum artefato, mas segundo, a gente tem que monitorar bem esse paciente, se ele estiver respondendo. Se não estiver respondendo, entrar na sala, olhar a região, né? Porque é o tipo do cuidado que é uma O roleta mais, russa, o né? mais complicado para nós que somos operadores são os pacientes que não estão respondendo, né? São os casos de Exato. anestesia, paciente que não é lúcido, quer dizer, esse paciente acaba não te respondendo se tiver que aquecer na região. Então isso dificulta para a Ele, gente bastante. Falando essa questão do IMA, Mazola, foi uma situação bem em Caxias. Essa semana chegou uma maca do SAMU. Vocês têm SAMU aí também? SAMU é Brasil inteiro? sim, SAMU? sim, tem SAMU. Então aí chegou aquela maca abençoada do SAMU, né? É Com um isso aí. paciente entubado, enfim, com várias balas de oxigênio, e meu olho já ficou daquele tamanho, né, cara? Sabe como é que é, né? Tum! Falei, papai do céu, meu Deus, a primeira anestesia desse aparelho. Aí eu peguei o imã, que um amigo lá conseguiu, que tá lá guardado lá no nosso setor. Quando eu fui na maca, tum, 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 fazendo a verificação, pum, fixou. Falei, pô, essa maca eu não posso entrar. A bala de Exato. oxigênio, tum, tum, tum. Falei, pô, anestesia, infelizmente não pode entrar. Aí teve que entrar ambuzando, tal, quer dizer, a bala de oxigênio, o imã ali foi fundamental para a gente, para nossa tomada de decisão, se ia passar para ela, para nossa maca, ou se ia entrar com aquela maca, né? É. Um cuidado, viu, que eu sempre reforço com o pessoal, é não confiem olhando a maca, porque às vezes as macas são realmente muito parecidas, né? Pô, E elas caraca, aquela. geralmente são todas de alumínio, mas muitas vezes a gente não sabe se aquilo passou por uma manutenção, foi tirado uma peça, ou lá escondido embaixo tem um torpedinho, né, de Sim. oxigênio. Então tem que revisar, né? Tem que revisar. Então, Mazola, para nós que somos operadores, que estamos ali na linha de frente, é muito interessante. Aquela famosa bengala que parece que não tem nada, ela tem um Exato, ferrinho nela, que se tu der mole com ela, a bengala vai lá dentro, né? Então, exato.
é uma situação extremamente delicada. Estamos naqueles 10 minutos Eu já, sei. contagem É, regressiva, e você vê que o exato. bate-papo ele é tão bom que o negócio vai fluindo que já foi É 50 verdade. minutos. Deixa eu então trazer uma coisa, uma Isso, informação, um minuto aqui importante, que tu me perguntou perfeito. se tinha alguma novidade, né? Bom, Sim, saiu um documento esse ano, tá, de revisão das práticas de segurança em ressonância feito pelo Colégio Americano de Radiologia. E uma das novidades desse documento, que eu acho que é bem importante aqui de falar, e eu acho que isso reforça a importância do profissional que está ali na frente da máquina, né? Que lá nos Estados Unidos, o que está sendo recomendado, e lá a recomendação tem poder de lei, né? O cara tem que seguir a recomendação do Colégio Americano de Radiologia. Está sendo recomendado que antes do paciente entrar na sala, o operador, né, o tecnólogo lá nos Estados Unidos, ele revise a ficha da pesquisa de segurança, ou seja, a chamada pesquisa de metais aqui. Então, é perfeito, responsabilidade do tecnólogo a última revisão de todas aquele questionário antes do paciente cruzar a porta. Então, vocês vejam o seguinte, tem os dois lados dessa história, né? Primeiro, a pessoa ganha responsabilidade com isso. Segundo, ela vai ter que saber usar muito bem essa responsabilidade a partir de agora, porque se perfeito, acontece alguma coisa por ele não ter revisado a ficha, esse cara está numa situação bastante delicada frente a um acidente, né? Então, essa é uma perfeito, novidade que está lá no documento, que eu acho que reforça a importância do bom profissional, né? Mas traz uma responsabilidade também, e eu acho que isso é fundamental, né, para todo mundo da área, né? Invocar essa responsabilidade e a pessoa dizer, pô, eu sou responsável por isso aqui, né? Essa pergunta, coincidentemente, ela entrou aqui. E você já É mesmo? respondeu tecnicamente. Depois você vai dar uma olhada, ela entrou antes e você respondeu sem ler a pergunta, com Que relação legal. à nossa responsabilidade com relação à segurança, né? Então, tá Nós aí. tivemos o primeiro apontamento aqui no Brasil com relação à segurança da ressonância. Nós fizemos aquele evento antes da RDC 330, né, Mazola? É Com toda a verdade. preocupação da segurança, enfim, nós fizemos esse evento em 2018, se eu não me engano, aqui no Rio de Janeiro. E a RDC agora, ela surgiu agora. E a RDC ela faz os primeiros apontamentos com relação à segurança em RM. E isso para a Exato. gente é algo incrível, né? Porque a ressonância sempre ficou muito solta. Nós temos uma dificuldade imensa, porque os profissionais da radiologia que estão linkados diretamente à ressonância magnética, eles não têm aquela não digo nem a segurança, ela não tem a questão das 24 horas, então esses profissionais ficaram um pouco assim largados, né? Então, nós tivemos muitos abandonos de bons profissionais da ressonância magnética por não termos isso bem definido. Embora a Perfeito. ressonância magnética, nós temos ali já uma insalubridade pelo risco biológico, né? Então, Perfeito. isso precisa de uma construção. Nós que somos profissionais da ressonância magnética, precisamos nos debruçar com relação para trazer uma proteção para esses profissionais. E como é que você enxerga isso, mas olha, essa construção com relação a essa proteção dos profissionais que trabalham com RM? Porque É, na radiação ionizante, a gente não mata um paciente, né, diretamente por conta da dose. Mas na ressonância magnética, nós ainda não temos a certeza dos riscos biológicos dos profissionais que estão todo o tempo dentro do comando e os sim. núcleos de hidrogênio estão alinhados ali, né, provavelmente para o campo magnético, e nós não temos certeza ainda desses É, efeitos. não, Como é que você não, enxerga isso? quanto a isso, quanto à interação do campo ou da radiofrequência, se conhece bem, tá, essas interações, a gente não tem riscos. Uma coisa é a gente ter efeito biológico e outra é ter dano, né? Então a gente não Sim, tem essa perspectiva de dano, tá? Não existe esse problema do trabalho frente a um alto campo, ou mesmo lá durante o exame, tá? Agora, é um ambiente de risco, né? É um ambiente que oferece risco. A gente tem o hélio, o criogênio, tá? Que vai estar sendo utilizado lá no exame, no magneto, né? Então, assim, existem riscos que têm que ser controlados. Existe uma questão de responsabilização, né, das pessoas que estão ali diretamente envolvidas. Então, a gente tem que, eu acho que assim, tem que se observar os critérios de segurança, estabelecer as rotinas de segurança e as responsabilidades. Esse é o caminho para que, inclusive, aquele profissional que está ali, ele seja mais valorizado frente aos cuidados que ele perfeito. está tendo, É, né, nessa área. Agora, quanto aos riscos, inclusive, das radiações ionizantes, isso aí é uma discussão
gigantesca, né, frente a níveis de exposição e tudo mais. O que eu posso garantir, pelo menos com a literatura atual, né, é que esse profissional ele está trabalhando de uma forma muito segura lá, muito segura, mesmo no ambiente que tem um alto campo magnético. Então, mesmo em equipamentos de 7 Tesla, por exemplo, onde a gente tem alguns efeitos desses profissionais, isso está bastante seguro. Que bom, que bom. É muito bom a gente ouvir isso de você, né? Que é a nossa referência aí com relação à segurança. Porque para a gente ainda tínhamos algumas dúvidas, né? Com relação ao SAR, à exposição, a esse alinhamento do núcleo de hidrogênio, mesmo nós profissionais, quando estamos ali dentro, Sim, quer dizer, a gente entende que não tem nenhuma pesquisa concreta, mas sempre surge aquele ponto de interrogação para nós que somos profissionais. Eu vou finalizar, Mazola, para perfeito. o caminho final. O Wilson falou que as considerações finais dele é que nós teremos que ter uma outra live. Bom, eu fico à Mas eu, disposição, é um prazer. mas eu queria te passar o seguinte: nós temos aí um grande desafio agora que tem sido o acesso remoto, né? Na verdade, nós temos alguns questionamentos com tudo que vem ser feito à distância. O ensino à distância foi Concordo. questionamento, o laudo à distância já teve questionamento, agora o acesso remoto tem questionamento. E aí, como você enxerga essa questão do acesso remoto hoje para a ressonância magnética? Como é que é a sua visão com relação à segurança? Porque é uma parte que o profissional da radiologia, que é o responsável pela sala tecnicamente, ele já está ali com todo o preparo. E aí, quando vem esse acesso remoto, a gente tem aí muitas dúvidas com relação a essa É. nova Eu implementação. não Como é sei que se você não vê? vai cair no meio